Você já se perguntou o que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Já parou para refletir sobre o mistério por trás da história de Adão e Eva e da famosa tentação que mudou o destino de toda a humanidade? Quando pensamos nessa história, é quase automático que a imagem da serpente surge na nossa mente. Aquela criatura astuta, símbolo do mal, que enganou Eva, levando-a a desobedecer a Deus. Mas será que essa interpretação é mesmo a mais acertada? E se tudo o que pensamos sobre a serpente não fosse bem assim? E se o significado original do texto hebraico fosse diferente do que aprendemos? Essa é uma pergunta que, ao ser feita, abre um abismo de possibilidades e nos desafia a olhar para a história sob uma nova luz. Para tentar responder a essas questões, precisamos voltar às raízes dessa história diretamente ao livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas antes de nos aprofundarmos, imagine-se caminhando pelo Jardim do Éden, um lugar perfeito, sem malícia, onde a natureza floresce em total harmonia. O céu é claro, o ar é puro e o som das águas correndo tranquilamente ao longe traz uma sensação de paz indescritível. Nesse cenário paradisíaco, o homem e a mulher, criados por Deus, habitam com um propósito claro: viver em comunhão com o Criador e com a criação. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas entre todas as criaturas que habitam o jardim, há uma que se destaca. Uma figura que, ao longo dos séculos, se tornaria o foco da maior das tentações: a serpente. Vamos continuar nossa jornada na história, mas antes disso, dá uma conferida se você já está inscrito no canal. Aqui você vai encontrar uma série de vídeos como esse, cheios de conhecimento e reflexões que vão elevar sua fé e compreensão das Escrituras. Não perca! Quando pensamos na história de Adão e Eva, e em sua famosa queda no Jardim do Éden, é quase impossível não lembrar da serpente. Ela é, sem dúvida, a figura central do momento de tentação e desobediência. Mas e se eu te dissesse que o que sabemos sobre a serpente pode estar distorcido? E mais ainda, e se ela não fosse apenas uma cobra comum? Vamos mergulhar mais fundo e explorar algo que pode mudar completamente a forma como você vê essa história. A palavra usada para serpente no original hebraico de Gênesis 3:1 não é um termo simples e direto. A palavra nahash é traduzida como serpente, mas tem um significado muito mais complexo do que uma simples cobra rastejante. Quando olhamos para essa palavra em hebraico, descobrimos que ela possui várias camadas de significado, e cada uma delas pode trazer uma nova compreensão sobre a natureza dessa criatura misteriosa. A palavra nahash, na sua essência, pode ser traduzida como serpente, mas ao mesmo tempo, nahash também pode significar adivinho ou encantador, alguém que tem poderes sobrenaturais, como um mago ou alguém capaz de ver o futuro. Em algumas passagens da Bíblia, esse termo é associado a práticas de adivinhação, feitiçaria e até mesmo a prática de encantamentos. Ou seja, a palavra nahash não se limita a descrever uma simples cobra, mas também é ligada a algo mais sinistro e enigmático, que envolve sabedoria oculta e poderes que vão além do entendimento humano. Ao compreender isso, começamos a ver a serpente de Gênesis sob uma nova luz. Ela não é apenas um animal qualquer que rasteja pelo chão, mas algo mais. A serpente que aparece no Jardim do Éden pode representar, na verdade, um ser com habilidades sobrenaturais. Algo que vai além do que a nossa mente tradicionalmente associa com a figura de uma cobra. Se considerarmos o significado de nahash como algo mais do que um animal rastejante, começamos a perceber que a serpente no Jardim do Éden não é uma simples tentadora comum. Ela é algo ou alguém com um poder que não podemos ignorar. Lembre-se de que o Jardim do Éden era um lugar de perfeição. Um espaço onde Adão e Eva viviam em harmonia com Deus e com a criação. Deus mesmo havia dado a ordem de que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, quando a serpente se aproxima de Eva, não se trata apenas de um animal instintivo que atenta com um simples desejo de prazer ou alimento. Ela é uma criatura que parece saber mais do que deveria. Algo em sua natureza está além do entendimento imediato dos dois humanos no jardim. A serpente, ao falar com Eva, demonstra um conhecimento profundo. Ela questiona Eva de uma maneira que sugere que ela tem uma compreensão da criação e dos limites que Deus impôs. Ela começa a falar com Eva de maneira estratégica, distorcendo as palavras de Deus e criando uma abertura para a dúvida. É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim? Ela não apenas atenta a comer o fruto proibido, ela começa a semear a dúvida na mente de Eva, questionando as intenções de Deus. Como alguém ou algo com poderes sobrenaturais,
A serpente sabia exatamente como manipular os pensamentos e emoções de Eva. E aí, já tinha escutado falar dessa parte oculta? Sabia que isso existia? Coloca nos comentários se você já escutou ou se alguém já te falou sobre essa parte da Bíblia. A ligação da palavra Nahash com práticas de adivinhação e magia nos leva a uma interpretação ainda mais profunda. Na antiguidade, serpentes eram frequentemente vistas como símbolos de sabedoria e transformação. Em muitas culturas antigas, a serpente era associada ao conhecimento oculto e ao poder de transformação. A imagem de uma serpente que se enrola, mudando sua pele, representava a ideia de renovação e de acesso a uma sabedoria secreta, algo que não era visível para todos. Agora, pense na tentação que Eva enfrenta. A serpente não estava apenas oferecendo um fruto, ela estava oferecendo algo muito mais tentador: o conhecimento do bem e do mal, a sabedoria que parecia estar reservada a Deus. Era como se a serpente estivesse dizendo: se você comer desse fruto, você terá acesso a um poder que nem mesmo Deus quer que você tenha. Você será como ele, conhecendo tudo, podendo decidir o que é certo e o que é errado. A sabedoria e o poder que a serpente promete são, portanto, uma sabedoria oculta, algo que os seres humanos não estavam destinados a conhecer. Essa sabedoria não era simplesmente sobre saber o que é bom e o que é mal, mas sobre obter controle sobre o próprio destino, sobre a capacidade de decidir o que deve ser feito, sem depender de Deus. Eva, então, não estava sendo apenas tentada a comer um fruto, ela estava sendo seduzida pela promessa de um novo tipo de conhecimento, algo proibido e poderoso. E como sabemos, ela cedeu à tentação. Mas o que realmente aconteceu nesse momento? Eva e Adão não apenas desobedeceram a uma ordem de Deus, eles fizeram uma escolha. Escolheram seguir o caminho da sabedoria oculta oferecida pela serpente, acreditando que poderiam ser como Deus, conhecer todas as coisas e viver sem as limitações impostas por ele. Vamos começar com uma ideia que à primeira vista pode parecer surpreendente. E se a serpente no Jardim do Éden não fosse simplesmente uma criatura maligna, tentando enganar Eva, mas algo muito mais complexo? E se, em vez de ser apenas uma força de destruição, ela fosse, na verdade, um ser divino rebelde, oferecendo à humanidade um tipo de conhecimento proibido, algo que poderia transformar tudo o que sabíamos sobre a história de Adão e Eva? Essa ideia, embora inusitada, tem sido considerada por alguns estudiosos que se aprofundaram no texto original de Gênesis, e pode nos oferecer uma visão radicalmente diferente sobre a serpente e sobre o que realmente aconteceu naquele jardim. Quando pensamos na história de Adão e Eva, o que geralmente vem à mente é o conceito de pecado original, o momento em que a humanidade caiu em desgraça por desobedecer a Deus. A serpente, nessa narrativa, é o grande vilão, a criatura que convence Eva a comer do fruto proibido, levando à queda de todo o gênero humano. Contudo, um grupo de estudiosos, ao explorar as antigas culturas e as palavras originais em hebraico, sugerem uma interpretação diferente, uma que transforma a serpente de vilã em uma figura mais parecida com Prometeu, da mitologia grega. Um ser que, apesar de sua rebeldia, trouxe um tipo de conhecimento e transformação à humanidade. Na mitologia grega, Prometeu é conhecido por desafiar os deuses do Olimpo ao roubar o fogo e dá-lo aos seres humanos, permitindo que eles evoluíssem e se tornassem mais poderosos. Esse ato, embora visto como uma rebelião contra os deuses, também trouxe benefícios à humanidade. O fogo foi um presente que permitiu ao homem dominar a natureza, criar civilizações e transformar o mundo ao seu redor. No entanto, esse presente não veio sem consequências. Prometeu foi punido pelos deuses por sua ousadia, mas sua ação é lembrada como um ato de coragem e sacrifício que teve um grande impacto na humanidade. Agora, imagine que a serpente de Gênesis tem um papel semelhante ao de Prometeu. Em vez de simplesmente ser uma criatura tentando enganar Eva, a serpente poderia ser vista como uma figura que, embora rebelde e desobediente à ordem de Deus, trouxe à humanidade um tipo de fogo, ou, no caso da Bíblia, um conhecimento profundo e transformador. A serpente, então, não é apenas uma tentação enganosa, mas um ser divino que ousou desafiar o poder absoluto de Deus, oferecendo à humanidade um tipo de sabedoria que Deus havia decidido manter para si. Essa ideia começa a fazer mais sentido quando olhamos para o papel do conhecimento no Jardim do Éden. Quando Deus cria Adão e Eva, ele lhes dá um jardim perfeito, onde eles podem viver em harmonia com a natureza e com ele. No entanto, ele impõe uma regra: eles não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, portanto, representa o conhecimento, algo que até aquele momento estava fora do alcance da humanidade. E aqui entra a serpente. Ao se aproximar de Eva, ela não faz apenas uma oferta qualquer, ela oferece o conhecimento. A serpente diz: certamente não morrerão, mas Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4
4:5. A serpente não está apenas tentando Eva com um pedaço de fruta, ela está oferecendo a chance de transcender a condição humana, de se tornar como Deus, de obter um poder e um entendimento divino. Esse tipo de conhecimento não é apenas algo que pode ser obtido por meio de simples curiosidade ou prazer. Trata-se de um poder profundo e transformador. Quando a serpente tenta Eva, ela está, na verdade, oferecendo a possibilidade de uma evolução espiritual e intelectual que até então estava reservada apenas para Deus. E assim como Prometeu, que trouxe o fogo aos humanos, a serpente, de certa forma, traz o fogo do conhecimento, algo que, embora proibido, tem o poder de mudar o curso da história. Vamos adentrar em um aspecto fascinante e que pode mudar completamente a maneira como enxergamos a história do Jardim do Éden. Quando pensamos na serpente de Gênesis, normalmente a associamos a uma criatura astuta e traiçoeira, o grande vilão que, de maneira manipuladora, leva Eva a comer do fruto proibido e assim desencadeia a queda da humanidade. Porém, e se a serpente não fosse apenas uma cobra comum? E se, na verdade, ela representasse um deus menor, ou até mesmo um semideus, algo que estava além da mera tentação de um animal? Esse é um ponto de vista interessante que alguns estudiosos e especialistas em antigas mitologias trazem à tona, e que pode realmente mudar a nossa compreensão dessa história ancestral. Em muitas culturas antigas, as serpentes não eram vistas como criaturas malignas, como somos levados a pensar com base na história de Adão e Eva. Na verdade, elas eram frequentemente associadas a qualidades altamente reverenciadas, como sabedoria, cura e até mesmo imortalidade. E é exatamente isso que torna a ideia de a serpente ser um deus ou semideus algo digno de reflexão. Em várias civilizações, a serpente foi considerada um símbolo de sabedoria e poder transcendental. No Egito Antigo, por exemplo, a deusa Wadje era representada por uma cobra, sendo considerada uma protetora real e associada ao conceito de realeza e soberania divina. No Oriente Próximo, também encontramos a figura da serpente como um símbolo de sabedoria, como no caso de Asclépio, o deus grego da medicina, que é muitas vezes representado com um bastão entrelaçado por uma serpente, simbolizando a cura e o poder regenerador. Além disso, as serpentes eram comumente associadas à imortalidade. Esse conceito está profundamente enraizado em muitas tradições espirituais e mitológicas. A imagem da serpente que troca de pele é uma metáfora poderosa para a regeneração e a renovação, a capacidade de recomeçar, de se renovar, de ressurgir das cinzas. Ao trocar de pele, a serpente parecia renascer, um símbolo perfeito da ideia de imortalidade, um ciclo de vida e morte que se perpetua. Quando pensamos na história de Adão e Eva, muitas vezes nos concentramos em aspectos como o pecado, tentação e a desobediência de Eva. Porém, e se a serpente não fosse apenas um simples animal astuto, mas um símbolo mais profundo, uma personificação do caos e da desordem? E se ela fosse de fato uma figura que desafia o plano divino e coloca à prova a obediência humana? Esse conceito tem raízes em várias mitologias antigas e pode nos ajudar a entender melhor o papel da serpente no Jardim do Éden, oferecendo uma perspectiva nova e reveladora sobre os acontecimentos que levaram à queda de Adão e Eva. Em muitas culturas e mitologias antigas, como a Babilônia e as tradições nórdicas, a serpente ou dragão não é apenas uma criatura física, mas uma representação do caos primordial, uma força que está sempre tentando destruir a ordem do mundo. A serpente, nesse contexto, não seria apenas um ser tentador, mas um símbolo do mal, da desordem que tenta romper o equilíbrio divino estabelecido por Deus. No caso do Éden, a serpente atua como um agente de desordem, que introduz a dúvida, o conflito e a desobediência, forças que eventualmente levariam à queda do homem. Para entendermos melhor essa ideia, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para as mitologias que cercam a criação e o caos. Na mitologia babilônica, por exemplo, há uma figura central chamada Tiamat, uma deusa primordial que é associada ao caos das águas. Ela é uma serpente ou dragão, e sua existência está ligada a um estado caótico, onde o mundo ainda não havia sido formado. Tiamat representa o caos primordial, o estado de desordem que existia antes da criação do universo. Em muitas histórias, ela é combatida pelos deuses para estabelecer a ordem no mundo. Da mesma forma, nas tradições nórdicas, o Jormungandr, uma gigantesca serpente que habita o mar, também simboliza o caos e a destruição. É tão grande que pode se morder a cauda, formando um círculo, e sua presença ameaça o equilíbrio do mundo. A luta final entre Jormungandr e o deus Thor, em um evento cataclísmico conhecido como Ragnarok, simboliza a luta eterna entre a ordem e o caos, entre o bem e o mal. Em ambas as mitologias, as serpentes não são meros animais. Elas representam forças cósmicas que desafiam a ordem divina e introduzem o caos.
Esse simbolismo de caos e desordem é algo que também podemos ver refletido na serpente do Jardim do Éden. Ao contrário do que podemos imaginar inicialmente, a serpente não está apenas tentando enganar Eva, mas está introduzindo um conflito, uma ruptura da ordem perfeita que Deus havia estabelecido no Éden. Agora quero saber de você. O que achou sobre essa comparação da serpente com outras mitologias? Você sabia sobre ou alguém já te disse sobre? Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe suas ideias. Voltemos então à história de Adão e Eva. No Jardim do Éden, tudo era perfeito. O homem e a mulher viviam em harmonia com Deus, com a natureza e com eles mesmos. Não havia sofrimento, nem morte, nem dor. O mundo estava em um estado de perfeita ordem e equilíbrio. Deus, o Criador, havia estabelecido um plano claro e simples. Adão e Eva deveriam viver em obediência, cuidar do jardim e evitar comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste cenário de perfeição e harmonia, surge a serpente. Sua entrada no jardim não é acidental. Ela não é apenas uma criatura comum, mas uma força que traz com ela a tentação e, mais importante, a dúvida. A serpente questiona a ordem de Deus, ela provoca Eva dizendo: "É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3. Ao fazer essa pergunta, a serpente começa a semear a dúvida e a desordem. Ela coloca em questão a palavra de Deus e a autoridade divina, desafiando a ordem estabelecida por Deus e introduzindo um elemento de confusão no coração de Eva. A serpente, portanto, pode ser vista não apenas como uma tentação direta, mas como um símbolo do caos que desestabiliza a harmonia. Ao oferecer a Eva o fruto da árvore proibida, ela não está apenas tentando enganá-la, mas está agindo como um agente do descontrole. A tentação que ela oferece é a quebra da ordem divina, uma maneira de fazer com que os humanos tomem decisões que vão contra o plano original de Deus. Ao aceitar a oferta da serpente e comer o fruto proibido, Eva e Adão introduzem o caos em suas próprias vidas e no mundo. O pecado, a desobediência e a morte entram no mundo, e a harmonia que existia no Éden é rompida. A serpente então cumpre seu papel como um símbolo do caos e da desordem, desafiando a ordem estabelecida por Deus e colocando à prova a obediência humana. O que a serpente faz, na verdade, é gerar um conflito interno em Eva, fazendo-a questionar o que foi dito a ela por Deus. Ao fazer isso, ela cria uma fissura na confiança de Eva em Deus, e é essa fissura que leva à desobediência. A serpente não apenas tenta Eva, mas através de suas palavras e ações, cria um espaço onde o caos pode entrar. Em outras palavras, a serpente é um agente do desespero, do conflito e da ruptura da ordem divina. Ela não é apenas um tentador, mas um catalisador da mudança, da transformação e da queda. Imaginemos por um momento o Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde a natureza floresce sem obstáculos e a harmonia entre todas as criaturas é absoluta. O homem e a mulher, Adão e Eva, vivem nesse paraíso sem conhecimento do mal, sem preocupações, sem dor. Eles estão em uma relação direta e íntima com Deus, sem a necessidade de regras complexas, porque até aquele momento tudo era simples: amar a Deus, viver em paz e obedecer ao seu comando. Agora, é nesse cenário de pura inocência e harmonia que ocorre o grande momento da transição da humanidade. O momento que alteraria para sempre o destino de Adão e Eva e de todos os seus descendentes. O episódio do fruto proibido. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele deu a Adão e Eva um presente precioso, mas também bem colocou um limite. No meio do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus lhes deu uma instrução clara: não comer da árvore. Este era o único mandamento, o único limite imposto à sua liberdade. Eles tinham tudo o que precisavam, mas esse único comando existia para preservar sua inocência e, de certa forma, sua dependência de Deus. Mas como sabemos, a história tomou outro rumo. Quando a serpente, uma figura misteriosa e provocadora, entrou em cena, as coisas começaram a mudar. Ela questionou Eva, desafiando a palavra de Deus. É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim? Essa pergunta parecia inocente, mas na verdade, ela semeou a dúvida. Eva então olhou para a árvore, viu o fruto e percebeu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Foi nesse momento crucial que a transição aconteceu. O fruto não era apenas uma comida, ele representava a promessa de algo mais, algo que até aquele momento estava além do seu alcance. O que torna esse episódio tão fascinante e significativo é a razão pela qual Eva decidiu comer o fruto.
A serpente não a seduziu com algo simples, mas ofereceu a ela a promessa de entendimento. Se você comer, seus olhos se abrirão, disse a serpente. A partir dessa palavra, Eva não viu mais o fruto como apenas uma fruta qualquer. Ela o viu como uma porta para o conhecimento, um meio de expandir sua compreensão sobre o mundo e sobre ela mesma. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Essa ideia de buscar o entendimento é profundamente humana. A busca por respostas, pelo conhecimento, pela compreensão do que está além do que vemos e sentimos, é o que nos define. Eva não estava apenas buscando prazer físico. Ela estava buscando sabedoria, algo que parecia ser reservado apenas para Deus. O que vemos aqui, portanto, não é apenas a simples desobediência de Eva, mas a essência da experiência humana. O desejo de entender, de alcançar algo maior, de ir além do que se sabe, é uma característica que nos impulsiona. Eva não agiu movida apenas pela tentação, mas pela curiosidade, pelo desejo de evoluir, de se tornar algo mais do que ela era naquele momento. Este é um ponto crucial. O livre-arbítrio. Embora Deus tenha dado a Adão e Eva todas as condições para viver em harmonia e obedecer a Ele, Ele também os dotou de uma liberdade imensa, a liberdade de escolher. O livre-arbítrio é o que torna a humanidade única. Nós somos capazes de tomar nossas próprias decisões, para o bem ou para o mal. E essa capacidade de escolha, de fazer algo por conta própria, sem a imposição de uma força externa, é o que realmente define o ser humano. Bom, já estamos perto do final. Mas antes, eu percebi que você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Isso nos motiva a seguir trazendo mais vídeos que vão enriquecer sua fé e compreensão das Escrituras. Seu apoio é fundamental. A tentação do fruto proibido não era uma simples questão de seguir uma regra. Ela envolvia a escolha de ir além da inocência, de se arriscar em busca de algo mais, de buscar o entendimento, mas sem saber completamente o que viria depois. A decisão de Eva foi, de certa forma, um ato de coragem, ou talvez de curiosidade incontrolável. Ela teve a liberdade de escolher e escolheu comer o fruto, não porque fosse má ou mal intencionada, mas porque ela desejava algo mais, algo além do que ela conhecia. O ato de comer o fruto foi, em última análise, um ato de liberdade, de querer explorar o desconhecido. Se essa reflexão está fazendo você pensar de maneira diferente sobre a história de Adão e Eva, deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem a diferença na sua jornada espiritual. Isso é o que torna esse episódio tão relevante até hoje. As escolhas que fazemos. A história de Adão e Eva não é apenas sobre o pecado ou a desobediência. É sobre como, em cada momento de nossa vida, enfrentamos escolhas semelhantes. A tentação de ir além dos limites, a curiosidade de entender mais do que sabemos e a necessidade de decidir o que é certo ou errado. Tudo isso faz parte da experiência humana e do que significa viver em um mundo de livre-arbítrio. O que realmente muda após Eva comer o fruto não é apenas o conhecimento do bem e do mal, mas a perda da inocência e a transição para uma nova forma de consciência. Até aquele momento, Adão e Eva estavam no jardim vivendo de maneira simples e pura, sem precisar entender ou questionar. Eles não tinham consciência de que o mal existia, nem sabiam que poderiam fazer escolhas que os afastariam de Deus. Eles simplesmente viviam em harmonia com o Criador e a criação. Mas, ao comer o fruto, os olhos de ambos se abriram. Eles se tornaram conscientes de si mesmos, de seus desejos e, mais importante, conscientes de sua separação de Deus. Esse é o momento crucial da história. A humanidade deixa de ser pura e inocente para se tornar consciente de sua própria natureza, de sua própria capacidade de escolher e de errar. O simples ato de comer o fruto, na verdade, simboliza a entrada da humanidade na história, onde o livre-arbítrio e a escolha começam a ter consequências reais. Essa consciência traz com ela um peso. Até aquele momento, Adão e Eva não sabiam o que era o medo, a vergonha ou o arrependimento. Mas ao tomar conhecimento do bem e do mal, eles começam a experimentar essas emoções. Eles percebem que estão nus, algo que nunca haviam notado antes, e sentem vergonha de sua própria vulnerabilidade. O pecado entra no mundo não apenas como uma violação de uma ordem divina, mas como uma experiência interna que transforma completamente a maneira como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor.
A busca por conhecimento, que parece algo tão natural e até nobre, agora traz uma realidade dolorosa. A consciência do bem e do mal abre os olhos para a complexidade da vida, mas também para suas dificuldades e dores. O conhecimento que Eva buscava não apenas os eleva, mas os coloca em um novo tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento marcado pela separação e pela responsabilidade. De certa forma, Eva não estava apenas escolhendo comer o fruto. Ela estava escolhendo a realidade humana, o peso da consciência, o preço do conhecimento. E esse preço foi caro, porque, uma vez que a inocência é perdida, nunca mais podemos voltar a ela. A humanidade agora conhece o mal, o sofrimento, o pecado e as suas próprias limitações. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento do bem e do mal nos capacita a tomar decisões mais conscientes, a viver com mais responsabilidade e a buscar, apesar de tudo, a redenção. No coração do Jardim do Éden, um momento crucial estava prestes a acontecer. Deus havia dado um único mandamento a Adão e Eva: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo parecia simples, mas algo mais complexo estava prestes a se revelar. Algo que mudaria para sempre a relação da humanidade com Deus e com o mundo. A serpente, uma figura misteriosa e aparentemente astuta, entrou em cena. Com um sorriso enigmático, ela se aproximou de Eva e fez uma pergunta que parecia inocente à primeira vista, mas que carregava um significado muito mais profundo. É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim?